Olá, que a paz que excede todo entendimento esteja mais uma vez sobre todos nós. No vídeo de hoje eu quero trazer 19 gotas de sabedoria para o nosso viver. Essas gotas de sabedoria serão extraídas dessa maravilhosa obra poética, o livro de Jó. Se você puder, abra sua Bíblia aí que nós iremos percorrer capítulos e versículos, trazendo essas gotas de sabedoria que são imprescindíveis para o nosso viver. A primeira gota de sabedoria é Deus, a causa de todas as bênçãos. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 10, diz assim, o inimigo começa fazendo uma pergunta: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? O inimigo faz essa pergunta para Deus a respeito de Jó. Olha aí, a primeira gota de sabedoria. Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz. Deus é Deus, a causa de todas as bênçãos. Olha lá, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. E aí no versículo 21 disse, Jó vai dizer, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda gota de sabedoria é: adoramos ao Senhor em meio a todas as calamidades. Jó capítulo 1, versículo 20 vai dizer: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. A terceira gota de sabedoria é, muitas das vezes, o que mais tememos nos acontece. Jó capítulo 3, versículo 25 e 26 diz assim: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. A quarta gota de sabedoria para o nosso viver: nas adversidades, vemos quem nós somos. Jó capítulo 4, do versículo 3 ao 5 diz assim, ó: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vem dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. A quinta gota de sabedoria para o nosso viver: o ressentimento destrói e a inveja mata. Jó capítulo 5, versículo 2 diz assim: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Sexta gota de sabedoria: compaixão, atitude de um verdadeiro amigo. Jó capítulo 6, versículo 14 diz assim: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Sétima gota de sabedoria: promessas para o justo. Jó capítulo 11, versículo 19 diz assim, ó: você se deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão o seu favor. Oitava gota de sabedoria: precisamos valorizar os anciões.
Jó capítulo 12, versículo 12, diz assim: a sabedoria se acha entre os idosos, a vida longa traz entendimento. Amém? Nona, gotas de sabedoria. Sábio é aquele que fica em silêncio. Jó capítulo 13, versículo 5, diz assim, ó: se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Que lindo, né? 10ª gota de sabedoria. A esperança renovada nunca morre. Jó capítulo 14, do versículo 7 ao 9, diz assim, ó: para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. 11ª gota de sabedoria. A alegria do ímpio é passageira. Jó capítulo 20, no versículo 5, diz assim: o riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. 12ª gota de sabedoria. O perigo da prosperidade sem Deus. Jó capítulo 21, versículo 13 ao 15, diz assim: os homens, os ímpios, passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Que perigo. 13ª gota de sabedoria para o nosso viver. Olha lá: apegar-se a Deus, o segredo para viver em paz. Jó capítulo 22, versículo 21, diz assim, ó: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Que lindo, né? 14ª gota de sabedoria. O alto valor da sabedoria. Jó capítulo 28, versículo 18 e 19, diz assim: o coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Olha, o topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com o ouro puro. Que lindo, né? O alto valor da sabedoria. 15ª gota de sabedoria. O temor do Senhor, a causa da sabedoria. Jó 28, versículo 28 diz assim: disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. 16ª gotas de sabedoria para o nosso viver. Ser um sábio é uma bênção em qualquer idade. Jó 32, do versículo 4 ao 9, diz assim, ó: Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Ebus, falou: eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o
espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos ou sábios, não só os de idade que entendem o que é certo. Né? 16ª sabedoria: ser um sábio é uma bênção em qualquer idade. Vou repetir. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Olha lá. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. 17ª gotas de sabedoria para o nosso viver. Deus fala de várias maneiras. Jó capítulo 33, do versículo 14 ao 20 diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertência, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Deus pode falar também, olha lá, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Deus fala de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, seja em qualquer situação. Olha lá. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia. Mesmo nessa situação, Deus fala, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Nessas situações, em qualquer outra, Deus fala. Deus tem o poder de falar. Gotas de sabedoria para o nosso viver. Que lindo, né? 18ª gotas de sabedoria. Já estamos finalizando. Quando os argumentos humanos se esgotam, Deus fala. Jó capítulo 38, versículo 1 diz assim: então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse, no meio da tempestade, quando todos os argumentos humanos se esgotam, Deus fala. Em Jó capítulo 40, do versículo 4 ao 6 diz assim: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois, o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Para finalizarmos, 19ª gotas de sabedoria para o nosso viver. O poder da oração do justo. Jó capítulo 42, do versículo 8 ao 10, diz assim: vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orava por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó.
Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Que lindo, né? O poder da oração do justo. Olha lá. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. 19 gotas de sabedoria para o nosso viver, extraídas dessa maravilhosa obra poética, o livro de Jó, né? Deus, a causa de todas as bênçãos, é a primeira. Segunda, adoramos ao Senhor em meio a todas as calamidades. Terceira, muitas das vezes o que mais tememos nos acontece. Quarta, nas adversidades vemos quem nós somos. Quinta, o ressentimento destrói e a inveja mata. Sexta, a compaixão, atitude de um verdadeiro amigo. Sétima, promessas para o justo. Tem promessa. Oitava, precisamos valorizar os anciões. Nona, sábio é aquele que fica em silêncio. Décima, a esperança renovada nunca morre. 11ª, a alegria do ímpio é passageira. 12ª, o perigo da prosperidade sem Deus é um perigo. 13ª, apegar-se a Deus, o segredo para viver em paz. 14ª, o alto valor da sabedoria. 15ª, o temor do Senhor, a causa da sabedoria. 16ª, ser um sábio é uma bênção em qualquer idade. 17ª, Deus fala de várias maneiras. 18ª, quando os argumentos humanos se esgotam, Deus fala. E a 19ª, o poder da oração do justo. Essas são as 19, entre muitas outras, gotas de sabedoria para o nosso viver, extraídas dessa maravilhosa obra poética, o livro de Jó. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.